Olá, tudo bem? Que bom que você acessou a mais essa aula. Dessa vez a gente vai falar de elaboração dos demonstrativos contábeis. Esse é o nosso tema, essa é a nossa matéria. Para que isso seja desenvolvido de uma forma bem tranquila, eu dividi a matéria em 10 temas. Cada tema vai abordar um tópico, ou até mesmo três tópicos, como forma de facilitar a nossa compreensão. Quando a gente fala de demonstrativos contábeis, a gente fala de uma quantidade grande, de 8 demonstrativos contábeis. Mas, na verdade, aqui a gente vai estar cobrindo 4 deles, para facilitar ainda mais a nossa compreensão. Então, recapitulando, vamos tratar do balanço patrimonial, vamos tratar da demonstração de resultado do exercício, vamos tratar da demonstração da mutação do patrimônio líquido, aí vamos falar um pouquinho de DLPA, né, de lucros acumulados, e vamos, por último, tratar do demonstrativo do fluxo de caixa. Fluxo de caixa direto, fluxo de caixa indireto. Os outros demonstrativos vão ser temas de uma outra disciplina. Legal? Então vamos começar? Vamos falar então desse nosso primeiro tema, onde essa nossa primeira aula eu estou dividindo ela em 3 blocos. No bloco de práticas contábeis, a gente vai falar quais são os objetivos das demonstrações e quais são as regras que essas demonstrações exigem como forma de melhor apresentar os seus resultados. Tá? Mas antes da gente falar das demonstrações, a gente precisa conceituar e resgatar o objetivo do contador, né? Se a gente for, então, parar para pensar, o contador nada mais é do que um fotógrafo. Eu gosto muito dessa metáfora. O contador ele tira a fotografia. E como é que essas fotografias elas são processadas? Da mesma forma que nós, quando no final do ano tiramos fotos do nosso Réveillon, quando tiramos fotos de um aniversário, de um casamento, nós organizamos as nossas fotos em books, né, em pastas. O contador ele age da mesma forma. Ele tira fotografias do comportamento, das movimentações do patrimônio, ora entrando dinheiro, ora saindo dinheiro, e organiza essas fotos em determinados grupos. E aqui nesses grupos nós estamos chamando de demonstrações contábeis. Então, o conceito do contador é importante que você entenda que ele é um fotógrafo que a todo momento está registrando o seu trabalho. E que trabalho é esse? Você pode me perguntar. Como é que o contador trabalha? Para a gente entender como que o contador trabalha, a gente precisa entender como é que é estruturada uma organização societária. Concorda comigo? Pois é. Uma empresa, seja ela MEI, seja ela média, seja ela grande, ela precisa ter departamentos. Cada departamento desse tem as suas funções específicas. Departamento de compras, departamento de vendas, departamento financeiro, departamento de recursos humanos, cada um na sua atividade de desenvolvimento próprio, que o conjunto delas forma a organização. Pois bem, cada departamento desse produz informações. Essas informações, então, a gente chama de dados, né? Dados produzidos, e esses dados eles são traduzidos num formato de contabilidade. Lembra que eu falei do fotógrafo? Pois é. Então eu pego os dados do departamento de compras, do departamento de vendas, do departamento financeiro e organizo conforme uma metodologia, conforme as regras estabelecidas. Eu organizo esses dados e chamo essa organização de contabilidade. Essa contabilidade, vamos pensar dessa forma, ela produz informações para as partes interessadas. Se a gente então for falar quem são as partes interessadas, a gente destaca os acionistas, né, os investidores, né, eles precisam saber como que se apresenta o seu comportamento do seu investimento, então ele precisa ter a capacidade de ler informes, é o contador que produz esses informes.
O governo, da mesma forma, a gente pode considerar ele como parte interessada quando ele analisa a movimentação, a circulação dos serviços ou dos produtos e a produção, consequentemente, de riqueza que isso gera, e ele tributa, né? Os tributos eles incidem justamente em cima dessa riqueza, em cima do patrimônio e da própria circulação aí de mercadorias e serviços. O governo, então, também é uma parte interessada em ler essa composição desses dados compilados, vamos dizer assim. Fornecedor, cliente, enfim, existe uma série de elementos interessados no resultado da contabilidade. Legal? Só resgatando aí para a gente começar efetivamente a entender como que se comporta, quais são as regras dos demonstrativos contábeis. Aí você pode me perguntar, Douglas, qual é a função efetivamente então de um contador? Ora, a função do contador, na verdade, é produzir e garantir o cumprimento das práticas contábeis. Quando eu falo produção, são os órgãos fiscalizadores que produzem essas informações. E os contadores das organizações, eles garantem o cumprimento e o funcionamento adequado dessas normas. Aí você vai me perguntar, mas que normas? Como é que funcionam essas práticas contábeis? Ora, as práticas contábeis, na verdade, é a compilação das informações, como eu falei para vocês. É a organização dessas informações em sistemas. Aí você para e pensa, sistemas, o que esse cara está falando? Eu estou falando de sistema financeiro, todas as informações produzidas pelo departamento financeiro, por exemplo. Contas a pagar, contas a receber, cobrança. Eu estou falando de sistema de gestão de estoques, quando eu compro a mercadoria e tiro a mercadoria do estoque, calculo o custo de aquisição e venda dessa mercadoria. Então eu estou falando de sistemas e é justamente o contador que, através da aplicação dessas práticas, exerce esse trabalho. Analisar relatórios, então as práticas contábeis, elas exigem a análise e a geração dessas informações, até pela própria essência aí da contabilidade, né, do objetivo da contabilidade. E um outro item que eu também destaco no que diz respeito a gerar práticas contábeis, a garantir o cumprimento adequado das práticas contábeis, é a geração de informações orçamentárias. Hoje, mais do que nunca, as organizações elas precisam e necessitam efetivamente fazer as suas projeções no que diz respeito a garantir a continuidade do seu negócio. E para garantir continuidade de negócio, eu preciso fazer orçamento. A contabilidade é um elemento fundamental na geração de um orçamento organizacional. E por último, as práticas contábeis elas permitem a alta administração da empresa, ou até mesmo os investidores, a tomarem as suas decisões no que diz respeito à reestruturação ou não de negócios. Então, eu destacaria esses elementos como elementos fundamentais. Aí você pode me perguntar, tá, mas o que são as práticas contábeis efetivamente? Eu já entendi a função do contador, que é garantir o cumprimento dessas práticas contábeis, mas o que são essas práticas, na verdade? A gente então vai ter que resgatar a regra, a legislação, a obrigatoriedade. Porque, na verdade, as práticas contábeis é toda a legislação societária, é todo o pronunciamento emanado pelo órgão fiscalizador, é toda a interpretação fiscal tributária produzida com o intuito de garantir o funcionamento adequado desse banco de dados. Então, se a gente fosse então interpretar e traduzir práticas contábeis, tudo que o Conselho Federal de Contabilidade, através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis produz, né, o CPC, que é o órgão responsável justamente por produzir essa legislação com viés contábil, faz parte do objeto das práticas contábeis, sempre à luz das boas práticas internacionais. A contabilidade é uma ciência social e, por ser uma ciência social, ela, vamos dizer assim, ela navega, ela atende, ela cumpre as necessidades da sociedade.
E a sociedade, ela é livre, ela se movimenta, o capital, ele se movimenta de acordo com o seu interesse próprio. Então, se existem investidores internacionais, por exemplo, na nossa economia, esses investidores eles precisam ter a garantia de que as informações são produzidas de forma confiável para permitir o adequado investimento, a adequada tomada de decisão. Se a contabilidade, então, a ciência social, e esse mundo está cada vez mais globalizado, o que esse investidor internacional, por exemplo, entende como boa prática, pode ser aplicado no nosso país. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, então, ele tem um papel importante que é justamente interpretar essas regras internacionais e meio que fazer uma tradição à luz da legislação, à luz do ambiente fiscal tributário nacional, dessas boas práticas contábeis internacionais, de forma a permitir a esse stakeholder principal, que é o acionista, justamente realizar a aplicação dos seus recursos, dos seus investimentos no mercado nacional. E aí você pode me fazer uma segunda pergunta. Quais são as formas de apresentar esses demonstrativos contábeis? Eu já entendi o dever do contador, já entendi qual é o papel dele, que tem que cumprir determinadas regras, mas qual é a forma? A forma é justamente através dos demonstrativos contábeis, das apresentações da compilação das fotos que foram tiradas, lembra? De uma forma organizada. Organização essa estabelecida pelo CPC 26, e esse CPC ele vem sofrendo uma série de alterações, a última já está na segunda revisão. Esse CPC que estabelece esse conceito de onde eu devo apresentar os meus demonstrativos, as minhas informações. Informações essas publicadas respeitando um padrão, respeitando uma regra, respeitando um período, que é o que o que nós vamos estar vendo aqui nesse nosso bate-papo. Para quem? Para os investidores, principalmente externos, tomarem as decisões. Aí você pode falar assim, investidor externo? Porque o investidor interno, o stakeholder interno é os gestores da empresa. E existem outros demonstrativos, outras informações, outros relatórios que são produzidos de forma até mesmo estratégica para permitir a esses gestores internos tomarem decisões operacionais e táticas para cumprir e garantir a meta da empresa, o objetivo, o business plan da empresa. Os demonstrativos contábeis são informações exclusivamente externas para interessados externos. E aí é necessário cumprir uma determinada padronização como forma de garantir a leitura uniforme dessas informações. Legal? Aí você pode me perguntar, poxa, bacana, mas quais são os objetivos dessas demonstrações? Para que então, eu já entendi qual é o objetivo, a proposta dela, mas você pode detalhar um pouco mais quais são os objetivos dessas demonstrações, Douglas? Legal. Serve para decidir o que comprar, quando comprar, como manter, por exemplo, uma posição de estoque, uma posição de títulos de investimento, uma posição de endividamento, uma posição de imobilização, uma posição de distribuição de dividendos ou não. É através, então, dos demonstrativos contábeis que o mercado analisa o comportamento da empresa para julgar se vai continuar investindo ou não. Mas, internamente, é através dos demonstrativos produzidos diariamente, quinzenalmente, mensalmente, que os gestores vão julgar se eles estão tomando as decisões adequadas ou não no que diz respeito àquela estratégia definida. Então, o primeiro objetivo é justamente essa decisão. Ele serve também para avaliar a alta administração. Eu, quando faço a leitura de um demonstrativo publicado, eu tenho a capacidade de julgar até comparativamente, que é uma das exigências de regras de apresentação, avaliar
se esse ano está melhor ou pior comparado ao mesmo período do ano passado. Vou abrir um parêntese aqui para a gente falar desse momento que a gente está vivendo aí, de pandemia. É lógico que a fotografia do ano passado comparada com esse ano vão ter alterações, vão ter mudanças. Essas mudanças são significativas ou não? Não sei. São os demonstrativos contábeis que vão apresentar-nos esse resultado. Então, ele serve para julgar o comportamento de cada gestor no que diz respeito às suas ações dentro dos seus departamentos. Ela serve também para avaliar o ciclo de negócio da empresa, o ciclo financeiro da empresa. Será que o ciclo operacional da empresa, comprar, estocar, vender, sair da baixa do estoque e vender e receber, será que esse ciclo está funcionando de acordo com o ciclo financeiro da empresa? A capacidade de geração de caixa da empresa e, consequentemente, empréstimo e financiamento ao cliente? Então, o confronto do ciclo operacional com o ciclo financeiro, ele é obtido através da análise dos demonstrativos contábeis, que, na verdade, é um elemento fundamental. Ele serve para julgar investimentos realizados e investimentos futuros. Quando a gente analisa o fluxo de caixa da empresa, né? Mais adiante a gente vai falar detalhadamente como que funciona esse demonstrativo, eu vou ter a capacidade de identificar se a empresa está produzindo riqueza através das atividades operacionais, ou seja, da atividade fim da empresa, ou ele está produzindo riqueza através de mercado, de investimento mercadológico, que também é uma forma de produzir riqueza, mas aquela riqueza, aquela receita não operacional que não é o core, o objeto do negócio. Isso demonstrativo serve também para facilitar e permitir, acima de tudo, a análise da situação. E, por último, eu destacaria a capacidade que a empresa tem de gerar riqueza, de gerar fluxo de caixa para permitir financiar ou não o cliente, tomar um dinheiro com um custo mais barato ou não. Legal? Aí você pode, então, me perguntar como é que são apresentados esses demonstrativos? Qual é a forma que eu coloco a essas partes interessadas esse demonstrativo? Esse demonstrativo, essa forma ela segue uma metodologia. Eu preciso apresentar, basicamente, considerando alguns elementos. Um elemento que eu destaco é a posição patrimonial. Quando o investidor, quando o acionista, né, quando o cotista coloca dinheiro na empresa, ele espera ter um resultado, um retorno. Então, a comparação desse investimento inicial e os efeitos ao longo de um exercício social desse investimento, né, o efeito aí do comportamento do patrimônio, ele obrigatoriamente deve ser apresentado nos demonstrativos contábeis. A posição econômica da empresa, ou seja, a posição, se a empresa está conseguindo produzir riqueza ou não, né? Se a gente for falar de posição econômica, que é diferente da posição financeira, a posição financeira aí é a capacidade que a empresa tem de gerar o seu fluxo de caixa de uma forma positiva. Então, eu destacaria como elementos obrigatórios nas apresentações o patrimônio e as suas variações. O comportamento financeiro, o comportamento econômico da empresa, sempre à luz das boas práticas internacionais, sempre à luz das regras estabelecidas para garantir e facilitar a interpretação aí por parte dos stakeholders. Tá legal? Show? Vamos continuar então. Você pode falar até agora, poxa, bacana, entendi, mas quais são esses demonstrativos que devem seguir diretrizes, etc, etc, etc. Tá aqui, eu estou apresentando para você, aqui no slide, tá pequenininho, mas depois você olhe qualquer literatura, é fácil você identificar isso, a lista dos demonstrativos considerados fundamentais para garantir a boa contabilidade.
É o balanço patrimonial, é a demonstração de resultado do exercício, é a mutação do patrimônio, é a demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Quando a gente for falar dela, ela meio que caducou e foi incorporada pela mutação do patrimônio líquido, e a gente vai entender o porquê disso, né? Por que isso ocorreu. É a demonstração de fluxo de caixa, né? Quer direto, quer indireto, é a demonstração de resultado abrangente. O mundo está globalizado, então existem oscilações de moeda. Todas essas oscilações, elas geram variação de patrimônio. Essas variações, elas são informadas e tabuladas nessa demonstração de resultado abrangente. Isso nasceu com a 11638, isso foi muito legal e muito interessante aí para nós contadores. O demonstrativo de valor adicionado, a demonstração de valor adicionado, né? A contabilidade ser uma ciência social, ela precisa apresentar uma informação social. A empresa ela produz riqueza, ela está distribuindo essa riqueza para quem? Não é só para o acionista, não é só para o governo. Então os funcionários eles estão felizes, vamos botar aqui entre aspas, e satisfeitos com o que eles estão recebendo de ganho. Isso é apresentado então nessa demonstração. E por último, notas explicativas. Eu, particularmente, professor Douglas, entendo e vejo as notas explicativas como um dos demonstrativos mais importantes que o mercado tem para ler, interpretar e traduzir o contabilês para uma linguagem que permita a tomada de decisão. Então, nota explicativa, a partir de agora, eu sugiro que vocês comecem a pesquisar, ler e se informar, porque é isso que vai garantir aí um diferencial nosso, de contadores, quando contratados e quando operadores, né, de um ambiente organizacional. Legal? Aí você pode me perguntar, pô, bacana, mas quais são as regras? Como é que eu apresento esses demonstrativos? Eu já sei que tem uma regra, tem legislação própria, eu sei quais são os demonstrativos, né? Estou sendo apresentado agora. Como é que eu garanto o funcionamento adequado, que eu estou produzindo esses demonstrativos de forma correta? Basicamente, você tem que respeitar a observância dos princípios contábeis, né? E ter a segurança de que a contabilidade está produzindo informações de forma íntegra, legítima, adequada, correta, sempre à luz da boa prática. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso aí é um Conselho Federal de Contabilidade, através de uma resolução 750 lá de 93, onde ela já deixa claro que qualquer demonstrativo produzido obrigatoriamente tem que ser produzido à luz de observância dos princípios, né? Com a 6404 os princípios eram outros, agora em 2007 os princípios foram outros, né? A globalização da contabilidade, esses anos que nós estamos vivendo, então já nascem novas necessidades de princípio, né? O valor justo é um exemplo que a gente pode tratar como novo princípio, como nova percepção e visão da contabilidade. A regra de apresentação, então, ela é em cima dos princípios e das características de qualidade da informação contábil. As características qualitativas da informação contábil. Existem as informações quantitativas, que é o próprio número, né, traduzido na rubrica contábil, mas muito mais importante do que o número é a qualidade do número. E quando a gente fala de qualidade de número, quando a gente fala das características qualitativas aí da informação, a informação ela é relevante. A informação, então, destacada principalmente em nota explicativa, ela é uma informação objeto aí de preocupação. Mas você vai dizer assim, então tem informação que eu não vou registrar? Não é isso que eu estou dizendo. Você deve tirar fotografia de tudo, mas destacar aquelas fotos que chamem a atenção quando de uma publicação. É igual um jornal. Na primeira página do jornal tem aquela foto mais crítica, e a gente está falando aqui, a relevância, ela trata exatamente isso. Estamos falando da informação material. A informação, então, ela precisa ser traduzida em número. Não basta eu
me posicionar dizendo que eu comprei um imobilizado, porque eu preciso entender qual é a natureza desse imobilizado e aonde eu vou estar classificando esse imobilizado. Se ele vai estar sendo usado de uma forma normal, de desgaste, ou de uma forma acelerada. Porque um pneu de um carro que roda na cidade é diferente de um pneu de um carro que roda numa mineradora. O desgaste lá é muito maior. Então eu tenho que classificar essa informação de acordo com a materialidade proposta, no caso aqui do exemplo que eu dei do pneu. Ela precisa ter uma representação fidedigna, ou seja, ela precisa ser em latim ips literis, o objeto de análise ou de obtenção daquela informação. Eu, contador, eu não posso interpretar a meu bel prazer. A interpretação minha, ela se dá à luz do registro das informações. A informação, ela precisa ser tabulada e informada como ela o é. A informação, ela precisa ser fidedigna, cabendo ao leitor a interpretação e o julgamento. Tá legal? Ela precisa ser comparativa, ela precisa, então, uma característica de comparabilidade, igual como nós. O professor Douglas aqui, ele está mais gordo ou está mais magro do que o do ano passado? Esse vídeo está melhor ou está pior do que o outro? Não é assim que a gente faz? Então a gente precisa comparar. Os demonstrativos contábeis, eles agem da mesma forma. Eu preciso ter a segurança de que o resultado da minha conta de intangível desse ano, ele está diferente do ano passado, porque assim o deveria ser. Ou ele está igual porque não teve alteração da rubrica contábil intangível. Isso me permite julgar e analisar o processo evolutivo, se é positivo ou negativo, de acordo com a minha conveniência. A informação ela precisa ser online, né? Tempestiva é a característica aqui em questão. A informação eu não posso esperar amanhã, não posso esperar de tarde, porque vamos falar de bolsa de valores. A bolsa ela oscila a cada espirro, a cada comportamento de notícia diferente dos órgãos, até mesmo de notícia. Então, o mercado é um mercado nervoso. A informação, ela também assim deve ser, uma informação nervosa gerada de forma tempestiva. Eu não posso esperar um dia, eu não posso esperar uma hora, porque isso pode comprometer a relevância da própria informação, que é uma outra característica que a gente acabou de falar. E a informação, por último, ela tem que ser compreensível. Ou seja, ela não pode estar numa linguagem de contabilês. Ela tem que estar numa linguagem técnica, mas que seja traduzida esse contabilês para as partes interessadas. Isso tudo está definido, quem tiver o interesse, no CPC 34. Legal? E aí, o que deve constar nessas normas? Você pode me perguntar. Obrigatoriamente, todas as normas devem constar, todos os demonstrativos, eles devem conter o nome da entidade, a composição acionária da entidade, a moeda em questão, o período em questão e principalmente os pressupostos básicos, ou seja, quais são os princípios contábeis que estão sendo aplicados naquele demonstrativo. Pode parecer assim uma coisa óbvia, né? A gente está repetindo isso e muito lógico para você. Lógico que a empresa tem que ter um nome, mas eu preciso julgar à luz da leitura se aquela fotografia, se aquelas informações, por exemplo, do balanço patrimonial, elas são informações em mil, em milhares ou milhões, porque aí o meu julgamento muda, né? Eu preciso entender se aquela informação é de uma empresa que seja uma holding dela só, ou de um conglomerado financeiro. Porque é diferente, né? A informação de um grupo e a informação que aquele grupo apresenta de forma segregada. A gente fala aqui de vários grupos significativos e cada grupo desse, quando segregadas aos seus demonstrativos, pode ter um comportamento deficitário, mas quando eu junto essas informações, o resultado do grupo pode ser positivo. Então isso tem que ser considerado como importante aí no julgamento.
Legal? Aí você pode me perguntar, você está me perguntando demais, mas é assim que funciona. Tá, mas essas informações, elas devem estar associadas a alguma coisa? Essas regras que nós produzimos, esses CPCs, né, instituídos, que produzem as normas, eles têm que estar atrelados a alguma coisa? A gente já falou disso. Eles têm que estar atrelados aos IFRS, as International Financial Report Standards, que nada mais são de que boas práticas internacionais com viés financeiro que agora se fazem presente no nosso DNA de contabilidade Brasil. Quer ver um exemplo? Na época que eu estudei contabilidade, a gente não falava de ativo circulante e ativo não circulante. A gente não falava de passivo circulante e passivo não circulante. A gente falava de passivo circulante e passivo exigível. A gente falava de ativo circulante e ativo realizável. Observe então que a palavra exigível, o grupo de contas exigível, o grupo de contas realizável, ele some e aparece a figura de um outro formato do circulante e não circulante. Isso se deu ao bel prazer? Não. Isso foi institucionalizado pela 11638 lá em 2007, já caminhando, migrando e se conciliando, acima de tudo, com essas boas práticas internacionais. Hoje, quando você estuda contabilidade, quando eu passo a contabilidade para você, quando você aprendeu contabilidade lá no primeiro período, no seu segundo período, lá nos primórdios, né, do seu conhecimento, você já está no seu DNA o que circula, o que não circula e vamos que vamos. Isso nem sempre foi assim. Legal? Para a gente fechar, então, o nosso bate-papo hoje, eu quero resgatar contigo, só para a gente deixar guardadinho, anotado aí, o que a gente viu. Então, a gente falou, nós estamos falando de elaboração dos demonstrativos contábeis, de uma maneira como um todo, onde a gente tratou as práticas contábeis, os deveres do contador, abordamos os objetivos da contabilidade e, principalmente, as regras de contabilidade atualmente desenvolvidas e praticadas e obrigatórias por parte do contador. Legal? Eu espero que eu tenha colaborado aí contigo. Muito bom você estar aqui. Um abraço e até o nosso próximo tema. Tudo bem? Tchau, tchau.